Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred, prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Quatrum, soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. O assunto do saúde e qualidade de vida de hoje é a saúde da mulher. Você sabia que o setor especializado na saúde da mulher da Secretaria de Saúde de Santa Maria realiza atendimentos não apenas nas áreas de ginecologia e obstetrícia, como também fornece atendimento psicossocial para vítimas de violência doméstica? Eu te convido a conhecer mais sobre a atuação do setor de política de saúde da mulher da Prefeitura de Santa Maria no Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que já está entrando no ar. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje, agradecendo desde já a sua companhia, agradecendo a sua audiência. E para nós sabermos um pouco mais sobre o setor de saúde da mulher da Secretaria de Saúde de Santa Maria, eu estou converso hoje aqui em nossos estúdios com a enfermeira responsável, Bruna de Davi da Rocha. Bruna, prazer em tê-la aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu já começo te perguntando a respeito do setor de saúde da mulher da Secretaria de Saúde de Santa Maria. Como foi concebido este setor, Bruna? Como o serviço entende o cuidado para com a saúde da mulher? Novamente, prazer em tê-la conosco. Prazer, muito obrigada pelo convite. Então, esse setor já existe há muitos anos, né? A gente respeita os protocolos do Ministério da Saúde e sempre existiu essa necessidade de ter um serviço especializado para além da atenção básica de saúde, né? Para a gente oferecer, então, alguns exames mais específicos quando as mulheres têm alteração nas mamas, por exemplo, alteração no colo do útero. Então, esse serviço já existe até antes de eu assumir na prefeitura, né? Eu estou fechando 3 anos de coordenação agora em 2022, e não é um serviço recente, mas que vem se reinventando. Não é novo. Não é novo, não. Algumas situações, alguns profissionais foram alocados nesse serviço, como a questão da situação da violência contra a mulher, que sim, é relativamente novo, surgiu na pandemia, em detrimento dessa demanda, cada vez mais crescente, as mulheres isoladas durante a pandemia com seus agressores, não tendo uma referência de atendimento psicossocial específico na saúde. Então, a partir disso, a gente resolveu incluir, essa demanda também nesse setor. Tá certo. Bruna, e mais especificamente, até porque tu falaste agora sobre a pandemia, que nós ainda, infelizmente, vivemos a pandemia de forma mais leve agora, mas ainda, infelizmente, não passou. Mas tu comentaste agora há pouco, durante esse período aí, esses já quase 2 anos, de alguma forma houve algum prejuízo, algum atraso nessa questão mais especificamente da saúde da mulher, exemplo assim, como por exemplo esses problemas mais sérios assim, do próprio câncer, enfim, teve travou de certa forma, algum tratamento, atrasou, algum atendimento assim com relação à saúde da mulher?
Em relação a câncer de mama, câncer de colo de útero, como são situações mais urgentes, né, emergências principalmente, a gente seguiu o fluxo como deveria ser, claro que com redução de atendimentos para não aglomerar as pessoas no local, mas se deu continuidade, né, a fim de que essas mulheres não complicassem e conseguissem fazer a sua cirurgia, o seu tratamento no período adequados. Mas, por exemplo, no caso da laqueadura, que é um procedimento eletivo, teve um atraso aí nesse ano de 2021-20, né, em função de não ser uma emergência, uma urgência, de ser um procedimento eletivo mesmo. Então, existe uma lista de espera que não é muito grande, agora ela já está andando, já estamos dando conta disso, mas também porque dependia muito da liberação de vagas hospitalares, né? E os hospitais também acabaram reduzindo seus atendimentos em função da pandemia. Então, essa questão dos hospitais, eu acho que não tem como não influenciar um pouco, né? Certeza. Claro que deve ter atrasado e influenciou bastante, né, Bruna? Sim, claro, com certeza. Eles tiveram que reduzir os atendimentos, né? E agora a gente está vivenciando principalmente a questão dos profissionais positivando para a Covid, né? Então, muitos afastamentos, né? Então, poucos profissionais para realizar esses procedimentos. Mas aos poucos a gente está tentando normalizar essas listas de espera, né, para que a população também não fique ali aguardando durante muito tempo um caso que pode avançar, né, e progredir ali, aumentar a morbimortalidade das mulheres, né. Pois é, que na verdade são coisas que não tem como protelar, né? Claro. Tem que ter esse cuidado, como tu falaste agora há pouco, esses casos aí especialmente, pontualmente, são casos urgentes, né? Que é aquela velha história, né? Quanto antes começar a ser tratado, a ser cuidado, mais chances tem, né? De recuperação, de curar, né? Enfim, da pessoa ficar bem, né? Sim, com certeza. E também a gente presenciou a questão da busca, né, dessas mulheres pelo serviço, que reduziu um pouco na pandemia, até por causa do medo, né, em função do medo de se expor. E as pessoas muito em casa, né? Claro, ainda não se tinha vacina, né, até então, agora nós temos toda a população quase vacinada, mas enfim, existia o medo de contrair o vírus, né, de acontecer alguma questão mais grave. Então as mulheres acabaram não procurando tantos serviços para fazer os seus exames preventivos, mas agora já estão retornando e também a Secretaria de Saúde tem feito esse chamamento, né? Busquem os serviços para retomar, porque é importante e além do Covid, as outras doenças continuam aí existindo, né? E eu acho que é importante até tu fazeres esse chamamento, né? E esse alerta com relação a esses exames preventivos que são muito importantes, né, Bruna? Com certeza. Mamografia, né, e o preventivo do colo de útero são exames básicos para todas as mulheres realizarem, né, com frequência e no momento em que elas tiverem alguma alteração também, não dá para deixar para depois, porque se tu tá diante de uma situação grave, que às vezes tu não percebe, tu não tem sintomas, né, nem sempre o corpo vai demonstrar que tu tem a doença, tu precisa fazer periodicamente o exame para poder descobrir e tratar a tempo. Bruna, por vezes, e eu preciso tocar nesse assunto, né? Por vezes se ouve, né? E é a população, né? Que reclama, que fala, a gente precisa, né? Falar sobre isso. Com relação assim, ó, a demora, né? Tu falaste agora há pouco na mamografia, esses exames aí, né? Para quem são importantes para a mulher. Porque são exames que são oferecidos, né? É a mamografia, o que mais? Preventivo de colo de útero. Esses são os básicos, né? Básicos. Os outros exames, mas como o ultrassom, daí depende da questão que a mulher está apresentando. Uhum. Mas, por exemplo, mamografia, né? Às vezes a gente vê as mulheres, as pessoas falando um pouco na demora, né? Que demoram para agendar, para ligar, né? Realmente acontece isso? Por que o processo, de repente, não é mais... né, mais rápido, assim, digamos assim? Na verdade, não demora tanto para fazer a mamografia, tá? Mesmo que seja uma situação ali normal, que a mulher não precise com urgência, não demora. Assim, no máximo 1 a 2 semanas já estão chamando, porque é feito no Hospital Casa de Saúde, né? Não é a Secretaria de Saúde que chama essas pacientes. O que a gente percebe é que gera uma lista de espera por a gente não conseguir o contato, né, telefônico. As pessoas mudam muito de telefone, de endereço. E não informam. E acabam perdendo seus exames em função disso. Mas daí elas já têm ido, como é que é o processo, o caminho? Aí elas já têm ido lá na unidade, no posto de saúde, tudo é encaminhado por lá, é por aí o caminho? Isso, entra direto por um sistema, né, de informações que a prefeitura tem juntamente com o Hospital Casa de Saúde, né, tem uma profissional específica para isso,
para esses agendamentos e que acaba entrando em contato com a população para avisar o exame. Né? Claro que alguns casos a gente aciona as unidades de saúde, se tem um agente de saúde que possa ir na casa da mulher, entregar, né, o agendamento, avisar do seu agendamento, a gente tenta esses meios, mas nem sempre é possível, né? Nem todas as unidades têm agente, nem sempre se consegue localizar e isso acaba gerando as listas de espera, né? Que não são numerosas, assim, não é um grande número de mulheres que deixa de fazer, mas que de repente poderia, né, tá diagnosticando ali um câncer de mama, uma alteração, e a gente acaba não conseguindo o contato delas. E vocês têm dados assim, realmente essa falha, essa falta da comunicação, ela é grande, a dimensão é maior do que se imagina? Sim, sim. A gente tinha em torno de umas 50 pacientes até então aguardando, que a gente fez mutirão e tudo para ir atrás. Mas a gente sabe, né? Às vezes a pessoa até se muda de cidade, não comunica a sua unidade básica, não troca endereço no prontuário e é o único meio que nós temos de comunicação, né? Que é o mesmo que sai ali na solicitação da mamografia. Então isso dificulta e essa pessoa às vezes até já fez o exame particular, fez em outra cidade, mas está lá e a gente não pode excluí-la, né, daquela lista. Ela precisa estar lá porque é um direito dela e a gente não pode tirá-la até entrar em contato. Então, muitas vezes isso acaba gerando essa grande lista de espera. Mas, Bruna, esse número aí é um número significativo, né? Sim. Considerando, por exemplo, a questão, né, de um câncer, de mama, enfim, claro. E realmente preocupa. E eu acho que, como tu falou, né, daí vocês ficam, daqui a pouco até ocupando uma vaga para uma outra pessoa, né? Sim. E vocês têm que ficar nesse aguardo aí. Acredito que muitas vezes, como tu falou, a pessoa até já fez uma consulta, já fez particular, mas na verdade essa informação não chega até vocês, né? Claro. Isso deve dificultar bastante também, né? Sim, é bem difícil. E em relação ao preventivo, né, de colo de útero, esse já é feito em todas as unidades de saúde. Então, a gente consegue alcançar um maior número de mulheres, né? Tem a faixa etária preconizada dos 25 a 64 anos, onde ocorrem os maiores casos de lesões pré-cancerígenas no útero. E tem mais disponibilidade, né? Claro que exige também que a mulher procure o serviço e vá fazer o seu exame. Mas o enfermeiro pode realizar, o médico pode realizar, assim como a mamografia também. Nas mulheres de 50 a 69 anos, pode ser solicitada pelo médico, pelo enfermeiro, né? E cabe às pessoas também buscarem esses serviços. Por isso, esse apelo também para que realizem, né, os seus exames, busquem informações. Se não sabe qual é a sua unidade de referência, entrar em contato com a Secretaria de Saúde para poder fazer o quanto antes. Tá certo, porque quanto antes, melhor, né? Bruna, vocês oferecem consultas médicas e exames, né? Como é essa relação aí do serviço com as unidades básicas aí de saúde? Esse setor especializado, como eu falei anteriormente, ele disponibiliza alguns médicos especialistas, né, ginecologista e obstetra, por exemplo. Tem o setor de atenção psicossocial e a violência, que daí nós temos psicólogo, assistente social, tem nutricionista, mas para chegar nesse serviço é preciso passar por uma unidade básica primeiro, né? Então, consulta com um clínico geral, com um enfermeiro e, por exemplo, se deu alguma alteração nos exames, né, é encaminhado para esse serviço para fazer um exame específico que faz o diagnóstico do câncer, por exemplo, de mama, de colo de útero, ou se tem que tratar alguma lesão lá no local mesmo. É tudo muito regulado, né, conforme protocolos do Ministério da Saúde. Claro que a gente sempre acolhe os pacientes que chegam lá. Muitas pessoas não sabem como que funciona o sistema, que existe um local, né, uma porta de entrada, que primeiro tu acessa a unidade de saúde, primeiro tu faz um exame básico para depois... É aquele caminho mais ou menos que eu estava te perguntando agora há pouco, que tem que seguir aquele caminho. Claro, que tem protocolos, que tem um setor de regulação também, uma médica reguladora que aceita ou não esses encaminhamentos, até para a gente poder direcionar, é o profissional correto ou não é? Às vezes não é outro especialista que tem outro local. Então, existe todo esse controle para ter acesso a esse serviço, mas nós temos serviço de mastologia, de gineco-obstetrícia, onde é feito o exame de colposcopia, que também faz esse diagnóstico ali do câncer de colo de útero. Existem outros exames, por exemplo, ultrassom transvaginal e obstétrico, que é realizado nesse local também, mas daí o agendamento é específico lá dentro da Secretaria de Saúde, né? A paciente só vai lá para fazer o exame. Nutricionista funciona assim também. Punções de mama, né, biópsias de colo de útero são feitas nesse local também, mas seguindo esses protocolos, né? Se der alguma alteração,
os médicos e enfermeiros estão aptos a seguir, né, e solicitar que essa paciente seja encaminhada para lá. Sim. Qual a demanda maior, Bruna? Nós temos atualmente muitas pacientes encaminhadas por lesões pré-cancerígenas de colo de útero, né? Porque conforme o Ministério da Saúde, se tu tem uma lesão primária de grau 2, tu já precisa passar pela colposcopia, né? E a gente tem muita demanda de mulheres com essas alterações. Nem sempre confirma, né? Um exame de rastreamento. A biópsia que vai confirmar se realmente há um câncer, né? Um carcinoma. Mas a gente tem uma grande demanda, né? Talvez pelo comportamento sexual das pessoas, muitas mulheres jovens também com alterações. Então, hoje é a principal demanda nossa. Eu até ia te perguntar agora, era o próximo questionamento, né, com relação ao público atendido por vocês, né? São mulheres assim de todas as faixas etárias. Vocês notam que tenha alguma faixa etária, né, que é maior? Como é que funciona? A gente percebe que aquela faixa etária, por exemplo, do rastreamento do câncer de colo é a que mais aparece, 25 a 64 anos. Então, dentro dessa faixa etária, são os maiores casos aí de lesões uterinas. Da parte das mamas, de mastologia, a gente tem... a mamografia deve ser solicitada dos 50 a 69 anos, né? Então, mulheres a partir dos 40 anos para mais são as que apresentam mais alterações malignas, principalmente, né? A gente não percebe tanto em mulheres jovens. E, né, nessa idade a probabilidade é maior? Sim, com certeza é maior. As jovens seriam mais em relação a comportamento, né, de risco, fator de risco, como histórico familiar, por exemplo. Mas a gente observa muito mais nas pacientes de 40, 45 anos para mais. E até aproveitando, pegando esse gancho aí do histórico familiar, né? Essa questão da hereditariedade, realmente tem que ficar atento para isso? Sim, com certeza, né? Principalmente ali quem tem avós maternas, né? Mães que tiveram câncer de mama, principalmente se elas tiveram antes dos 50 anos, muito jovens, a paciente tem um fator de risco aumentado. Outro fator que as pessoas não relacionam é o câncer de endométrio, né, que está mais relacionado à parte mais interna do útero, também pode ser um fator de risco para câncer de mama. Né? Se tu tem, homens também têm câncer de mama, que às vezes eles não procuram serviço de saúde. Se tu tem um histórico familiar forte, é necessário procurar o serviço também, se tiver alguma alteração. E é algo que as pessoas acham que não existe, né? Mas acontece em homens, né? Claro, a gente até seguidamente fala aqui no programa, porque normalmente as pessoas, mas é na mulher, mas o homem pode ter também, né, Bruna? Sim, é bem reduzido, claro, o índice de homens que vão ter câncer de mama, né? Mas a gente observa que sim, existe essa possibilidade, né? Os estudos também comprovam isso e é necessário ficar atento também. Tu sabes que agora há alguns programas, né? Teve uma edição que nós gravamos aqui com um profissional e a gente até comentava, né, que isso é uma questão também de cultura, né? Quando se fala um pouco da saúde do homem e saúde da mulher, né, Bruna? Nós comentávamos naquele programa que até a própria mãe, né? A mãe, ela já vem com uma cultura diferente ali com a menina, desde que começa a crescer, né? E orientando e até levando. Já o menino é bastante diferente, né? Com certeza, então, sim. Existe essa questão até né, de preconceito, de machismo, de o homem não consultar e às vezes até o profissional também não avaliar, né, da melhor maneira. Por exemplo, fazer uma avaliação da mama ali e às vezes notar que tem um nódulo, tem uma alteração. A gente percebe também um momento que seria bem importante de incluir o homem no pré-natal, né? A gente tem hoje em dia implementado o pré-natal do parceiro, a gente chama os parceiros para participarem das consultas com a mulher gestante, justamente para dar essa oportunidade para eles, de solicitar exames básicos, que às vezes eles nunca fazem, exames de sangue, de conferir a carteira vacinal, que também é difícil, né, do homem procurar o serviço para ver se as vacinas estão em dia, agora tem a vacinação do Covid. Então, esses detalhes, né, que são importantes da gente incluir na consulta lá da gestante, a gente pode estar chamando esse homem para consultar também, cuidando da saúde dele, fazendo teste rápido de infecções sexualmente transmissíveis, que eles também não fazem quase. Então, é um momento bem oportuno. E até, como tu falou, até para participar, para ficar informado e poder acompanhar, né? Isso, primordial. Sem dúvida alguma. Acima de tudo, acompanhar, claro. Fazer parte ali de todo o processo, né? Bom, nós estamos conversando aqui com a Bruna, né? A Bruna
que está nos falando sobre a saúde da mulher, né? E nós vamos agora a um intervalo aqui no programa, nós voltamos em seguida, né? Ela vai seguir falando mais a respeito desse serviço oferecido em Santa Maria, como é que funciona, os procedimentos, enfim, todas as informações relacionadas à saúde da mulher. O Saúde e Qualidade de Vida volta em seguida, logo após o intervalo. Até já! Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Hold on. Hold on. You are not alone. Muito bem, nós estamos de volta com o Saúde e Qualidade de Vida de hoje. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a presença de Bruna de Davi da Rocha, enfermeira responsável. Estamos falando a respeito dos serviços, enfim, da saúde da mulher, da Secretaria de Saúde aqui de Santa Maria. E agora eu gostaria de perguntar para a Bruna, com relação ao atendimento, né, a pessoas trans. Vocês também fazem esse tipo de atendimento, Bruna? Na verdade, nesse setor, nós não temos especificamente um atendimento para esse público, porque já existe um projeto, né, que é o Espaço Transcender, o Ambulatório Transcender, que está em fases de implementação, que existe lá na Policlínica do Rosário, específico para esse público, que daí vão alocar diversos profissionais, porque exige outras especialidades, né? Mas claro que esse público também, tendo o órgão reprodutor feminino, mesmo que se enxergue como um homem, por exemplo, vai ter acesso ao serviço da saúde da mulher. Se tiver uma alteração no útero, na mama, com certeza vai passar por esse serviço também, vai ser encaminhado normalmente. Mas demandas mais específicas, né, principalmente a questão de tratamento hormonal, não tem neste serviço. Mas no ambulatório Transcender se preconiza que tenha esse atendimento para esse público, sim. Mais específico, né? Isso. Mais específico. Bruna, tu falaste, até fez uma menção no bloco anterior com relação à laqueadura, né? Muitas pessoas ainda têm dúvida, né, sobre a laqueadura, sobre a necessidade, a questão de idade mínima ou o número de filhos, né, para a realização do procedimento, por exemplo. Tu tens como esclarecer um pouco mais isso? É feito por encaminhamento? Como é que funciona? Sim, dentro desse setor especializado existe, então, o planejamento reprodutivo, que antigamente era feito em formato de grupos, né, com enfermeiro, psicólogo, médico, mas hoje a gente já, em função da pandemia, está fazendo mais individualizado. Nós recebemos mulheres e homens que têm interesse em fazer a esterilização definitiva, que eles vêm das unidades de saúde, com encaminhamentos das unidades, com esse desejo de fazer, né, e lá nós fazemos toda uma orientação, respeitando a lei lá de 1996, que é uma lei antiga que existe,
que até existe um projeto na Câmara dos Deputados para modificar essa lei, para atualizá-la, né? Mas hoje, então, o que está vigente, as pessoas que são liberadas, né, para fazer a cirurgia têm que ter 25 anos ou pelo menos 2 filhos vivos, né? Tanto os homens para fazer a vasectomia, quanto as mulheres para fazer a laqueadura. E o intervalo de no mínimo 60 dias entre o momento que eu decido fazer a cirurgia e o procedimento propriamente dito. Por que toda essa burocracia, né? Porque até então é um procedimento que não tem como tu voltar atrás, né? Mas eu ia te perguntar, é um procedimento, é definitivo? É definitivo. Claro que no âmbito do particular, não pelo SUS, né? Existem tentativas de pessoas que queriam de qualquer jeito reverter a cirurgia, mas é 0,01% que consegue, então existe muito risco também, né? Um procedimento arriscado e que a pessoa precisa então estar ciente, né? De que é praticamente irreversível, sim. Até porque hoje em dia eu converso muito, né, junto com a psicóloga, com os pacientes, por isso que ela está lá presente. As pessoas têm relacionamentos muito rápidos, né? Eu tô com uma pessoa, daqui a pouco eu estou em outro relacionamento e quero ter filhos com aquela pessoa também. Daí, se eu fiz o procedimento, eu não tenho essa possibilidade. E é algo que as pessoas não pensam, né? Então, ela aplica um questionário, inclusive, lá durante a nossa conversa, a nossa consulta, né? Para a pessoa realmente refletir, pensar sobre isso. Se é isso que quer mesmo. Claro, até a perda de um filho, por exemplo, né? Quando vier o teu único filho, tu tem o desejo de ter outro. Algumas pessoas vão ter esse desejo e elas não pensam sobre isso, né? Que no futuro eu posso mudar de opinião, mudar de ideia, conhecer outra pessoa. É algo que tem que ser muito bem avaliado, né, Bruna? Sim, por isso que tem esse intervalo de 60 dias e por isso que não é recomendado também fazer o procedimento em gestantes. Muitas procuram o serviço querendo fazer durante o parto cesárea, mas é estritamente uma decisão médica, né? Porque às vezes dá complicação, dá intercorrência. Pois é, e isso é aconselhável? Não, na verdade não é aconselhável, né? Fazer nesse momento? Nesse momento não, só se a paciente já tem repetidas cesarianas, que dela tem risco realmente de ter outro parto, de ter outra gestação, né? Então, nesses casos, a avaliação médica é bem-vinda, né? E elas assinam um termo de consentimento. Mas, fora isso, né, na gestação a mulher está influenciada por hormônios, então, em um momento ela vai querer, daqui a pouco ela tem o bebê, já se arrepende de ter feito o procedimento, então precisa ser muito bem pensado, né, por isso que não é feito também durante a gestação, durante o parto, né. E aí entra, como tu falaste agora há pouco, aí entra o trabalho da psicóloga, né? Com certeza, de fazer essa orientação mais nesse sentido, né, para a pessoa realmente refletir sobre essas outras questões. Porque depois são muitos os fatores que podem fazer com que essa pessoa volte atrás, né? Claro, com certeza. Pode gerar algum arrependimento, né? Até algum transtorno psíquico no futuro. Então, é imprescindível essa avaliação da psicóloga. Tá certo. Bruna, com relação, tu também chegaste a mencionar rapidamente, em relação à vasectomia, aí funciona do mesmo jeito? Sim, da mesma maneira, né? Conforme a legislação, 25 anos ou 2 filhos vivos. Também o encaminhamento, a gente atende todas as quartas de tarde, né? Também passa pela unidade básica de saúde, é encaminhado lá para o setor e nós fazemos o que antigamente era um grupo, né? Agora é um atendimento mais individualizado, orientando toda a documentação necessária, né? Homens e mulheres precisam assinar um termo de consentimento, dando ciência, então, que é irreversível esse procedimento e aceitando fazê-lo. Mas eles podem desistir a qualquer momento também, inclusive no ato ali, no momento que chamam para cirurgia, que tem o agendamento, eles podem desistir, podem não querer fazer, se arrepender, não tem problema nenhum. Mas também é algo que tem que ser muito bem pensado. É, muito bem pensado. Por isso tem um intervalo de 60 dias. É um procedimento irreversível também. É irreversível também, da mesma maneira que o procedimento na mulher, né, a laqueadura, no homem também é irreversível. Eu não sei se tu saberias me responder, mas talvez vocês tenham esses dados, enfim, se existe. Existem muitos casos da pessoa se arrepender, querer voltar atrás, é algo que normalmente acontece? Olha, muito difícil justamente porque tem todos esses critérios, né, e o intervalo de tempo, as pessoas acabam pensando muito. Como a gente teve esse atraso da pandemia também, as pessoas já chegavam lá, não, mas eu estou decidida, eu já fui atrás, eu já estudei, eu tenho certeza da minha escolha, já faz anos que eu decidi. Então, assim, praticamente quase ninguém se arrepende de dar continuidade para o procedimento. Alguns acabam desistindo no processo, né? Talvez não só por esse motivo de, eu quero ter mais filhos,
né? Mas, eu troquei de município, vou dar andamento no processo em outro local, daí eles nos ligam para avisar que estão desistindo. Mas é um índice muito baixo mesmo. Não é natural acontecer. Não tanto. é natural. E todos esses serviços, esses procedimentos, as pessoas têm direito, as pessoas podem fazer através da... Sim, respeitando todos esses critérios da lei, pode sim. Podem ser feitos. Tá certo. Agora um outro tema aqui, né, que também gostaria que tu nos falasse, como é que está funcionando, Bruna, o atendimento voltado para mulheres vítimas de violência doméstica, né, que é um dos grandes problemas que infelizmente nós temos ainda, né? É necessário assim um encaminhamento, né, da UBS, né? Quais os profissionais aí cuidam destes casos de violência doméstica? Então, hoje no serviço nós temos 2 psicólogas e 2 assistentes sociais que acolhem essas mulheres em situação de violência, né? Que na verdade elas não chegam somente das unidades básicas, né? Às vezes é de um pronto atendimento, às vezes elas procuram por conta própria, ouviram falar no rádio, na televisão e vão lá procurar o serviço. Mas a gente sempre tenta vincular ao serviço de saúde, porque é quem está lá dentro do território, conhece aquela família, a situação daquela mulher e pode acompanhar mais de perto. Mas a gente nem colocou nada via sistema na secretaria, justamente para não dificultar o acesso dessa mulher, porque entende-se que é um caso mais urgente, né, que não dá para esperar muito tempo. Então as unidades identificam e no mesmo momento já entram em contato com essas profissionais que estão lá no setor especializado, né? Elas encaminham um formulário por e-mail com os dados básicos dessa paciente, dessa mulher. E elas chamam, então, a mulher para acolhimento e vão dar continuidade, né? No caso das psicólogas, elas fazem um atendimento de psicoterapia breve, né? Se for o caso daquela usuária, daquela paciente. Ou se não, assistência social entra, né, com outras questões, né, de como que vai funcionar essa rede, onde é que essa mulher se encontra. Às vezes ela não fez o boletim de ocorrência, ou está com medo de fazer, precisa ir para casa de passagem, então tem que passar pela delegacia primeiro. São inúmeras questões, porque é um tema bem complexo a violência, né, envolve diversos setores muito além da saúde. Então elas acabam fazendo essa ponte, digamos assim, com os vários pontos da rede de atendimento. Né, a gente até construiu juntamente com o Fórum de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que é um projeto de extensão do Colégio Politécnico da UFSM, que envolve todos esses setores, justamente para a gente conseguir determinar qual o caminho, qual o percurso dessa mulher em todos esses serviços, né? Porque é um emaranhado de demandas que elas trazem. Essa parte aí deve ser muito mais complexa, né? Com certeza. E elas têm acolhido muitas mulheres lá e conseguem dar resolutividade nos casos, né? E verificar qual que é a demanda daquela mulher. Nem sempre é uma demanda de atendimento psicológico, mas algo mais pontual mesmo, e elas conseguem verificar isso. Não é um grande número que elas atendem, porque acaba sendo, muitas vezes, a mesma mulher retornando no serviço. Às vezes elas têm dificuldade até de entender que estão, né, numa situação de violência, então as meninas precisam entrar com esse acompanhamento mais de perto, mais constante e contínuo, né? Então elas fazem toda essa ligação com os outros pontos da rede. Claro, hoje a gente bate muito na tecla de que precisamos de um centro de referência para as mulheres vítimas de violência, né? Que daí envolve também diversos tipos de atendimento, mais no âmbito da assistência social, não só da saúde, mas que poderia estar auxiliando essa mulher, né, até conseguir um emprego, porque às vezes ela é totalmente dependente do parceiro e está lá sofrendo violência, não sabe como sair de casa, para onde ir, não tem uma rede de apoio, e esse centro poderia estar também auxiliando nessas outras demandas, né, demandas jurídicas, enfim. Ele é muito mais complexo e é necessário para o nosso município. Então, digamos que essas meninas da saúde que estão atuando lá, elas são responsáveis só por uma ponta desse problema, né? De acolher essas mulheres, mas a gente precisava, então, de outros serviços atuando também, desse centro de referência, mas estamos caminhando para isso, né? A gente surgiu essa demanda, nós já conseguimos essas profissionais e cada vez a gente vai avançando um pouco mais. E existem casos em que elas não retornam, que começam a receber esse atendimento todo e daqui a pouco não aparecem mais, Bruna? Sim, existem alguns casos, né?
de as mulheres fugirem daquela situação, principalmente, não quererem fazer o acompanhamento, voltarem para os seus companheiros, para os seus agressores, depois elas acabam retornando de novo para o serviço, né? A maioria acaba retornando porque elas se sentem acolhidas, né? Sentem que alguém está olhando elas e está tentando ajudar. Mas existe muito esse vai e vem, né? Um pouco ela faz acompanhamento, daqui a pouco, né, volta para trás, a situação que era anteriormente. Então, é um tema muito complexo. E o que claro que tu não és psicóloga, né? Mas o que acontece aí? É a questão do medo, daqui a pouco né, o agressor tá ameaçando, coagindo, tá deixando a pessoa com mais medo, a pessoa não acaba voltando. O que acontece em casos assim, Bruna? É um misto de sentimentos que essa mulher tem, né? É muito complexo mesmo, porque depende do pensamento de cada uma, da criação, né? Muitas mulheres foram criadas achando que isso é normal, né? Que apanhar do marido é normal, que essa manipulação que ele faz, enfim, dela não conseguir um emprego, por exemplo, não poder sair de casa para trabalhar, só ficar cuidando dos filhos, é algo normal para elas. Em muitas populações vulneráveis, né? Principalmente isso acontece. Então tem muito a questão da cultura influenciando essas mulheres e de elas acharem, né? Que realmente aquela situação ali é assim que tem que ser e eu preciso aceitar de qualquer jeito. Então, cabe a nós profissionais, cabe às universidades também trabalhar cada vez mais esse assunto. Acredito que nas escolas seria importante também falar sobre essas questões, né, que a mulher não precisa passar por isso. Desde o início, né? Isso, o machismo ainda que, né, permeia na nossa sociedade faz com que a mulher aceite muitas situações. E a dependência financeira também, né? Nas populações mais vulneráveis, a gente percebe que a mulher que depende totalmente daquele companheiro, ela acaba tendo medo de sair de casa, medo de ficar na rua, de não ter como sustentar os filhos, às vezes até de perder a guarda dos filhos por não ter condições de criá-los, né? Em função ali da sua complexidade social, né? De não ter um emprego, de não ter uma renda fixa, enfim, é bem complicado. E especificamente em Santa Maria, Bruna, existem muitos casos? Tem alguma estatística? Algo que acontece no dia a dia? As estatísticas que a gente tem são as denúncias para a Delegacia da Mulher, né? Que até para nossa surpresa agora vem reduzindo. Existem períodos, né, que aumenta, que reduz, porque depende muito dessa mulher se encorajar de ir até a delegacia, né? Senão a gente não tem esse dado, a gente não tem esse número. Então a gente percebe que não é muitas vezes que não exista ou que as mulheres não estejam em situação de violência. Simplesmente é o medo de denunciar que faz com que esse número não apareça, né? E muitas vezes a gente só vai enxergar essa mulher na estatística de morte, né? Quando tem algum óbito que sai no jornal, na televisão, ela não consegue chegar na delegacia. Quando infelizmente já foi consumado, já aconteceu ali, a pessoa já perdeu a vida. Sim, sim. Mas no Rio Grande do Sul, como um todo, a gente tem muitos casos, né, de denúncia de violência contra a mulher, daí entra nas especificidades, violência física, doméstica, patrimonial, né? Tem vários tipos de violência que a mulher sofre. Mas assim, a gente percebe que por períodos, assim, às vezes elas não denunciam, né? Os números caem muito, mas não é porque não aconteça. É por medo de chegar na delegacia, por não ter acesso, muitas vezes. E aquela que vai lá direto na Delegacia da Mulher e que se encoraja, que denuncia, que faz a ocorrência ali, o registro, aí há um encaminhamento dali mesmo para esse atendimento lá com vocês? Às vezes existe esse encaminhamento. Hoje a gente recebe muito mais da parte da saúde, né, das unidades básicas, porque é o vínculo principal desse serviço nosso especializado. Mas chega a demanda também da delegacia, chega de outros espaços, né? E essas meninas acabam acolhendo lá no serviço e fazendo essa vinculação lá com a sua unidade de referência, também para ter um atendimento. Às vezes elas têm demanda de atendimento médico também. Então elas fazem essa ponte e acabam acolhendo essas mulheres também. Por ser algo mais complexo, né, como a gente estava comentando, algo mais complicado, é um atendimento que por si só ele demanda um certo tempo, demora, né, todo esse processo aí, atendimento psicológico, enfim, todo esse acolhimento aí, Bruna. É bem demorado. Até as meninas, assim, elas não atendem um grande número de pacientes por turno, por exemplo, porque às vezes tu te envolve quase uma manhã inteira só com um caso, né? Então, assim, não é um número expressivo de mulheres que acompanham justamente por isso, né? Ainda são poucas as que são referenciadas e que procuram o serviço,
mas aquelas que procuram têm uma complexidade tão grande que envolve uma manhã inteira, né, um turno inteiro, e acabam voltando várias vezes. Cada caso é um caso, né? Sim, obviamente cada caso tem em comum a violência por si só, mas cada caso é um caso, né? Sim, com a sua complexidade, com a sua demanda específica, e às vezes acaba demandando muito mais tempo. Bruna, nós já estamos nos encaminhando aqui, já estamos encerrando, né? O tempo passou rápido, né? O assunto é importante, aí passa muito rápido. Somente o endereço que eu queria que tu dissesse para o nosso telespectador, para quem nos acompanha, endereços e contatos, né, do setor de saúde da mulher aqui de Santa Maria. Sim, então o setor especializado hoje, ele fica na Rua Doutor Pantaleão, próximo à Prefeitura, 165, né? Esse espaço específico da violência contra a mulher, que está dentro do serviço, as gurias atendem muito por e-mail, pelo contato telefônico, que é o mesmo, né? É Espaço Bem Me Quero, o nome. Então, Espaço Bem Me Quero, bem com M, né? @gmail.com é o contato delas. E o telefone do local é o 3217-7622. Então, é o da saúde da mulher mesmo. 7622. 7622. É a Rua Doutor Pantaleão? Isso. Bem a rua ali em frente à prefeitura, né? Bem central, né? Tem o conselho tutelar na frente e já tem uma placa de identificação também. Tá certo. Bruna, eu quero te agradecer imensamente, né? Já estamos encerrando aí o programa, quero agradecer imensamente a tua presença aqui, muito importante todas essas orientações, esses esclarecimentos, né? Porque a saúde da mulher e tudo que se refere, né, à saúde da mulher é sempre muito importante, muito relevante. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, muito obrigada, né? E espero que tenha contribuído, então, para divulgar esse serviço. Sem dúvida alguma, foi muito importante a tua participação aqui. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Nós conversamos então com a Bruna de Davi da Rocha, enfermeira responsável, né, pelo setor de saúde da mulher aqui de Santa Maria, nos dando aí todos esses esclarecimentos, né, essas orientações, todas essas informações. O Saúde e Qualidade de Vida de hoje está encerrando. Obrigado por ter estado conosco e até a próxima edição. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred. Prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista. Especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Quatrum Soluções Empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais.